Mais uma. Sao rồi? Đấy. Deixa ele tomar volta, tem que dar uma limpada. Tira o máximo dele, joga para cima, depois tem outro que é muito chatinho. Que é colocar assim, aos 100%.
tem algum desenho lá, dá para desenho. Aí você Senhor, irmãos, quero perder a sua oração, e já que estamos abençoar. Glória a Deus, atrás, luz, som. Dois, som, tá bonito? Tá muito bom. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade. Alguns irmãos não poderão vir hoje, já ligaram avisando, alguns com enfermidade, alguns estão trabalhando, mas que Deus venha nos abençoar, para que possamos aprender e passar depois também para os irmãos. Né? Muito importante o estudo bíblico. As pessoas muitas vezes erram por falta de conhecimento, né? Por ignorância, como nós costumamos dizer. Falta de conhecimento, a Bíblia fala sobre isso. E o estudo bíblico é muito importante. Cada coisa é importante, né? O seu tema, o seu assunto do dia, a oração é importante. O estudo bíblico é muito importante também. Então, em nome de Jesus, vamos orar por isso também, irmãos. Para que o povo de Deus se desperte para estudar a Bíblia pessoalmente, também para vir o estudo bíblico. Né? O estudo é diferente da pregação, mas é muito importante. Então, vamos orar por isso, por esse motivo. Deus, desperta o teu povo para buscar a tua palavra. Né? Desperta o teu povo para pessoalmente estudar a Bíblia, ter um coração quebrantado e sincero, para estudar e também levar em consideração aquilo que aprender. Não procurar nunca, irmãos, usar a Bíblia para defender aquilo que a gente acha que é certo, né? A gente tem que defender o que a Bíblia diz que é certo. Nunca o que a gente acha. Viver, porque, como alguém diz, a igreja que mais cresce hoje é a igreja do acho, eu penso, eu sinto, né? Eu acho, eu penso, eu sinto. Eu acho, eu penso, eu sinto. Meu irmão chegou aqui de outra igreja e disse: pastor, eu tenho muita dúvida sobre muitas coisas. Eu gostaria de um tempo para tirar essas dúvidas. Vou até anotar, vou aproveitar que eu estou com tempo e queria um tempo para saber, mas eu queria sim uma resposta em relação à palavra de Deus, porque eu já passei em algumas igrejas e conversei com alguns pastores, mas sempre eles falavam assim: eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Ele falou: eu não quero, eu acho, eu quero saber o que a Bíblia fala em relação a isso. Então eu falei: amém, você está no caminho certo, né? Então pegue suas dúvidas, vamos estudar um dia e vamos ver o que a Bíblia fala, né, sobre essas dúvidas que você tem, para que você possa ficar informado e possa ir no caminho certo, né? Porque Deus não tem um caminho errado para a gente, tem um caminho certo. Esse caminho como Jesus mesmo falou: eu sou tanto o caminho como sou a verdade, como sou a vida, né? E o caminho e a verdade é a palavra, ele é a própria palavra revelada a nós, amém? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa oportunidade, pedimos ao Senhor nos perdoar, nos purificar e abrir o nosso entendimento nesta hora para compreender a tua palavra em relação a esse assunto que nós temos estudado aqui. Hoje, ó Deus, nessa última lição, o Senhor nos dá graça em nome de Jesus. Repreende todo e qualquer mal, todo embaraço, impedimento, toda seta do inimigo, renova cada corpo físico, repreende as enfermidades, o cansaço, as preocupações com as coisas do amanhã, e que agora, Senhor, o Senhor verdadeiramente seja entronizado nesse pouquinho de tempo que vamos passar aqui, Senhor, mas que possa ser um tempo aproveitado, possa ser um tempo dedicado, em nome de Jesus. Abençoe que já consegue com os jovens, adolescentes também, que eles possam, ó Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, entender a Tua palavra, entender o Senhor, buscar a Tua face, ó Deus, para ter uma experiência pessoal contigo também. Nós oramos, ó Deus, se alguém caminho traz insegurança, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos para o nosso lugar, abrir na lição do 13. Nós, semana retrasada, só estudamos aí o subsídio para o estudo diário, né? Vimos muita coisa já sobre esse último assunto, que é o mistério do juízo final. Lição 13.
Vamos ler o texto bíblico básico hoje, em nome de Jesus. Lição 13, texto bíblico, Apocalipse 4, 2 e 3, Apocalipse 20, do 11 ao 15. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja, através do estudo bíblico. Vamos ler juntos? Apocalipse 4, 2 e 3, Apocalipse 20, 11 ao 15. E diz assim: 1, 2, 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono está posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Então, essa é uma passagem bem terrível da palavra de Deus. E temível também, porque ainda não aconteceu, mas acontecerá. Em breve acontecerá aos crentes. Ele virá e julgará o mundo. E não só os crentes, nós sabemos que todos serão julgados, como nós vamos ver aqui dentro dessa lição. Toda pessoa será julgada. E nós vamos ver também que há pelo menos duas classes de julgamentos que o Senhor fará. No texto áureo diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. 2 Pedro 2,9. Aqui ele já fala sobre esses dois caminhos que tomará o julgamento do Senhor, livrando uns e reservando os injustos para o juízo, no sentido da condenação. Os objetivos dessa lição: entender que ninguém será isento do juízo, todos passarão pelo juízo de Deus. Saber que em toda a Bíblia há registros da justiça divina, e compreender que o homem será isentado ou castigado em consequência das suas próprias obras. Ele vai ser isentado ou castigado. Esses são os julgamentos do Senhor no dia do juízo. A palavra introdutória diz: esta é a última lição desta série, Apocalipse, os mistérios revelados. Vamos estudar sobre o juízo final, conhecido também como o juízo do trono branco, do grande trono branco, em Mateus 25 e em Apocalipse 20. Na parte azul diz assim: o plano divino através dos séculos está chegando ao seu final, quando o Senhor Deus Todo-Poderoso manifestará a sua reta justiça, julgando homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, a Bíblia fala, todas as nações, todas as raças, tribos e línguas, inclusive quem já existiu também, não existe mais no mundo aqui. Todos serão julgados, todos que já existiram, desde Adão e Eva até o último ser que nascer nesse mundo, será julgado pelo Senhor. Mas até criança vai ser julgado, até o crente vai ser julgado. Nós não estamos isentos disso, nós já não temos a justiça de Deus na nossa vida, mas a Bíblia diz que todos serão julgados, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz aí como é importante, irmãos, a vida que nós vivemos, porque nós lemos aí em Apocalipse, algumas vezes ele dizendo, em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, do 11 ao 15, esses 5 versículos, 11, 12, 13, 14, 15, ele vai falar algumas vezes que serão julgados pelas suas obras.
né? Então é muito importante o que nós fazemos na nossa vida. Tem gente que canta, eu quero é Deus e o resto eu estou nem aí, né? Então, se eu tenho Deus, se eu tenho a certeza que eu tenho Deus no meu coração, o que o restante pensar de mim, eu não estou nem aí, né? E o que eu faço também não é relevante. Na verdade é mentira, porque tudo que nós fazemos, todas as nossas obras, obras aqui está falando no sentido da vida que nós vivemos, não está falando só no sentido de coisas boas que nós fizemos. Obras aqui é tudo que eu fiz na minha vida, ou tudo que eu fiz na minha vida, né? Para o que eu usei a minha vida, em que eu usei a minha vida, como eu vivi. É isso que fala quando fala de obras nesse caso aqui. Em outros casos vai falar especificamente de você realizar obras boas em relação a outras pessoas. Em Apocalipse, em outras partes que falam sobre julgamento, sobre juízo, vai estar falando em relação a toda a minha vida, não só o que eu fiz de bom em relação a alguém, mas está falando de obras no sentido de como eu vivi, de tudo que eu fiz, cada minuto, cada momento, cada atitude, cada algo que eu fiz em relação a mim mesmo, em relação aos outros, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Obras no sentido de maneira de viver, né? Então é nesse sentido que ele diz aqui, não somente obras boas praticadas em relação a alguém. Então é muito importante a maneira como nós vivemos, aquilo que nós fazemos, né? Seguimos um caminho que nós vamos saber que vai levar a um bom lugar, né? A gente sabe que a salvação não é por mérito, a salvação é por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Mas uma vida verdadeiramente transformada por Jesus, ela vai viver de uma forma como Jesus. É um cristão, uma pessoa que parece com Cristo, ela tem um padrão, ela tem um estilo de vida. Porque se ela diz que é cristão, mas ela vive completamente como um mundano, como mundo, ou se ela não teve transformação nenhuma, se é o velho homem ainda comandando a vida, cheio de males, de vício, de coisas ruins, de maldição, então não houve transformação. Cristo não habitou naquela pessoa, o sangue dele não tem poder na vida dela, né? Então não tem sentido. Se Cristo realmente está em alguém, a vida que a pessoa vive vai ser uma vida cristã, uma vida segundo o padrão de Jesus, né? E é isso que a gente tem que viver. Perfeição só vamos alcançar na glória. Perfeição não existe aqui na terra. Porém, a Bíblia diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Tem que ser uma alvo, tem que ser uma busca, tem que ser aquele negócio. Eu preciso melhorar, como é que eu posso avaliar a minha vida em relação ao outro, em relação ao pastor, em relação ao irmão, em relação a quem está fazendo alguma coisa errada ou alguma coisa certa? Não, eu preciso analisar a minha vida segundo, medir a minha vida na balança de Deus que é a sua palavra. Eu não posso ficar medindo a minha vida colocando como referência outra pessoa, né? Eu posso ter espelho para me espelhar, sempre procurar um espelho bom, uma pessoa que seja uma boa referência para que eu possa imitar, porque como Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Mas ele imitava Jesus. Mas eu não posso ficar me avaliando pela vida do outro, eu tenho que me avaliar pela palavra de Deus. E se eu quero ser melhor do que alguém, eu tenho que procurar ser melhor do que eu mesmo todo dia, né? Não querer ser melhor do que o outro. Eu vou ser o melhor diácono da igreja, melhor do que os outros diáconos. Eu vou ser o melhor pastor dessa grande congregação com 100 pastores. Eu vou ser o melhor de todos, melhor do que todos os outros pastores. Eu vou ser o melhor pregador, melhor do que todos os outros pregadores. Eu vou ser o melhor intercessor, melhor do que todos os outros intercessores. E todos vão ver isso, né? Vão ver o meu destaque entre os outros. Não, eu tenho que procurar ser melhor, mas não melhor do que os outros, melhor do que eu mesmo, né? Esse é que eu devo pensar, eu preciso ser melhor que eu mesmo. Não está bom, mas eu posso ser um pouco melhor. Eu posso cortar daqui, dali, tirar essa rebarba da minha vida. Eu posso tirar essa atitude e colocar aquela outra. Nessa área está faltando alguma coisa. Eu tenho sido um bom cristão nessa área, mas nessa área está faltando ser um bom cristão. Então, eu tenho que analisar a minha vida pela minha própria vida, não pela vida do outro, que está à minha direita, à esquerda, atrás ou à frente. Eu preciso me analisar, me colocando na balança de Deus, que é a sua palavra, e no outro lado da balança sempre colocar eu mesmo, né? Nunca outra pessoa. Amém, irmãos? Então é nesse sentido que nós devemos dizer: eu preciso ser melhor. O melhor diácono, o melhor intercessor, o melhor obreiro, o melhor pastor, né? o melhor servo, mas sempre olhando e me analisando por mim mesmo, não pelo que está do meu lado. Amém? Aí Deus vai se agradar.
Deus não se agrada para aquele que acha que está bom, que já está no nível que sabe tudo, que já sabe o suficiente, que já leu o suficiente, que já pratica o suficiente, que não tem mais nada para crescer, que não tem mais nada para saber, não tem mais nada para conhecer. Né? Isso aí é coisa que é engano do inimigo. Nós sempre precisamos aprender, sempre precisamos conhecer, sempre há algo que Deus quer revelar, sempre há algo que Deus quer fazer. Nós nunca fomos profundo demais e nunca fomos alto demais, porque Deus é infinito. Né? A palavra de Deus é uma fonte infinita de poder, de revelação e sabedoria. Não são só 31 mil e poucos versículos, não são só 66 livros, né? Não é só isso, irmãos. Por trás disso há muita coisa, muita revelação, muita coisa profunda que Deus quer falar, quer revelar, quer mostrar a cada um de nós. E tem gente que leu a Bíblia toda e fala, agora, já sei tudo, agora eu já li tudo. Para que ler de novo? Para que saber mais? Eu já sei tudo, já sei todas as histórias. Mas não é só isso, tem sempre algo novo e profundo através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova também. Amém? Então, nós compareceremos diante do seu trono. A revelação da justiça divina. O Antigo e o Novo Testamento apresentam Deus como juiz. Então, tanto o Antigo como o Novo. Tem gente que pensa que Deus só julgava no Antigo, mas Deus ele julga também no Novo. Haverá um dia de juízo. Essa doutrina está bem clara nas Escrituras. Ao final da grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, com milhões de soldados que vierem com as nações inimigas de Israel para a guerra do Armagedon, serão todos julgados. A parte azul diz, o juízo divino virá através do leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, que batalhará vitoriosamente, consumindo as tropas satânicas e as nações inimigas, com o assopro de sua boca, com o sopro de sua boca. O poder da palavra divina, como ele diz aqui, explicando, segundo o entendimento dele, o que é esse sopro da sua boca. Até o sopro da boca de Jesus tem poder, realiza milagres, realiza algo grande. Só um sopro da boca de Jesus já vai ser. A Bíblia diz que o anticristo e o falso profeta e esses exércitos do mundo que se levantarão contra o povo santo, eles já começarão a ser destruídos só pelo esplendor da sua vida e pelo sopro da sua boca. Já vai começar a ser derrotado tudo ali, não vai ter nem chance na luta contra o Senhor. 1.1, revelada no jardim do Éden. Eu queria que, já que o Marcolino abrisse Gênesis 3,15, a irmã Sandra, depois marca aí, Colossenses 2, 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Apocalipse. Depois nós já vamos os outros aqui. Então, a justiça, o juízo final já é revelado desde o início. Desde o começo, o Senhor já determinou um dia de juízo. Não pode ler, já se acha, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém. O homem e a mulher foram feitos por Deus parecidos com ele. Os dois receberam a imagem e a semelhança do Senhor. Entretanto, os dois pecaram, desobedecendo os mandamentos do Senhor. Pela desobediência veio o pecado. Com o pecado surgiram as doenças e a morte inevitável que Deus avisou que aconteceria. Imediatamente após a queda, Deus ordena a Adão, Eva e a serpente que venham os três à sua presença para serem julgados. Aqui está a primeira manifestação da justiça do Senhor. Então, nós conhecemos bem essa história e nós vemos desde o início já também um simbolismo do juízo final que haverá. Mas Deus já começa a julgar. A Bíblia ela ainda vai mais além, antes de Adão e Eva, mostrando em outras partes da Bíblia o juízo que aconteceu no céu. Quando Deus julga
a Lúcifer, depois da sua soberba, depois do seu orgulho, depois da sua inveja. Deus ele já havia promovido um juízo no céu, e Lúcifer, através de guerra, foi expulso de lá, como a Bíblia nos mostra, juntamente com o terço dos anjos de Deus, que ficaram do seu lado, deixaram contaminar os seus corações com a rebeldia, inveja, a contenda que Lúcifer causou lá. E depois foi ele mesmo quem colocou isso no coração do homem também, né? De Eva, de Adão. Ele, através da sua astúcia, ele conseguiu enganar Eva, colocando o mesmo sentimento que estava no seu coração, no coração dela, e ela se deixou levar, né? Porque Deus ele já fez o homem, por mais que ele fez ele inocente, esse primeiro período da inocência, Deus ele fez já com livre-arbítrio, ele não fez o homem robô, né? O homem não era um robô, o homem tinha direito de escolha, tanto é que ele colocou os dois caminhos lá. Era só um mandamento que havia, o mandamento da obediência, e o homem conseguiu quebrar, porque no seu coração Deus colocou o livre-arbítrio. Ele não conhecia ainda o mal, ele não conhecia ainda o que era o pecado, ele era puro, ele era revestido da glória de Deus. Mas Deus já colocou o livre-arbítrio, assim como estava nos anjos também. A Bíblia diz que depois da queda, Deus santificou os seus anjos. Ou seja, ele pediu que houvesse novamente isso no céu. Não pode mais haver rebelião no céu, porque depois da queda os anjos foram santificados, no sentido de nunca mais poderem passar por isso. Mas os anjos são assim, eles já são programados para isso, né? Depois da queda no céu, os anjos foram como que programados para ser fiéis, para adorar a Deus, para servir a Deus. Nós não, é diferente. Deus, mesmo depois da queda do ser humano, Deus permitiu que o homem continuasse com o livre-arbítrio, e o homem tem feito a sua escolha. E como nós temos aprendido, naquele dia ele não vai estar ali determinando juízo na vida de ninguém por vontade dele mesmo, dizendo: você é mais bonitinho, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o lago de fogo, você vai para o céu, você porque é negro, você porque é branco, você porque é rico, você porque é pobre. Não, naquele dia ele vai só determinar a sentença do juízo que a própria pessoa, cada pessoa traiu para a sua vida, aqui na terra, através da vida que viveu, né? Ele só vai determinar a sentença. Olha, aqui tudo é registrado nos livros, e o seu nome não está no livro da vida, né? Então a sua sentença é o lago de fogo. Foi a sua escolha, você teve chance, foi enviado pessoas, foi enviado a palavra, foi enviado o próprio Filho de Deus, profetas, sacerdotes, reis usados por Deus, pessoas durante as gerações e os séculos na terra. E vocês não quiseram ser a sua escolha, e agora vocês sofrerão o juízo por isso, né? Então, desde o começo, Deus já vem mostrando a sua justiça através dos seus julgamentos. E ele jogou ali ainda de uma forma provisória a Adão, Eva, e jogou também a serpente, que é um simbolismo de Satanás, né? Então, o juízo haverá. Deus, ele segundo o tempo do homem, ele pode tardar, né? Mas ele virá, na hora certa ele virá. Por mais que o Novo e o Velho Testamento mostram que Deus deu juízo, no Velho Testamento era de uma maneira, né? No Novo Testamento é de outra maneira. Deus foi, através de Cristo, dando chance, dando longanimidade, oportunidade para as pessoas. Mas as pessoas têm abusado, né? As pessoas acham que Deus não está vendo, Deus não está enxergando, Deus não vai julgar ninguém. O Deus nem sequer está preocupado com o ser humano. Ele fez aí, talvez até exista, como muita gente pensa, mas ele entregou o ser humano à sua própria sorte. E ele não está nem aí para o que acontecerá. Cada um faz o que quer, no final morre e acabou. Mas não é bem assim. Haverá um juízo. Pode estar tardando. Assim como a volta de Cristo está tardando, o juízo também está tardando, mas no dia determinado ele acontecerá e não mais tardará, né? É como a Bíblia diz: Deus ele retarda, mas quando ele faz de uma vez também. Quando ele começa a operar, é de uma vez, né? Ele já não dá mais oportunidade, já não tem mais graça, já não tem mais misericórdia. Por quê? Porque chegou o momento do juízo. Então naquele dia ali o Senhor ele fará o que tem que ser feito conforme a sua reta justiça. A justiça de Deus não é cega, a justiça de Deus não se engana, a justiça de Deus não precisa de processo como aqui na terra, e demora, e muitas vezes a pessoa culpada ainda sai como inocente,
E o inocente muitas vezes é colocado no lugar dos culpados, porque às vezes uma coisa forjada, às vezes um erro da própria justiça, né, que é baseado numa deusa grega, né, com a venda nos olhos, uma deusa pagã. E por isso tem sido injusta com muita gente. E justa por muitos injustos. Então a justiça é falha. A de Deus não. A de Deus não é cega, a de Deus não vai falhar nem um milímetro assim. Ele vai ser completamente justo no que ele fizer. Né? Quem for condenado vai ser porque realmente tem que ser condenado. Quem for justificado vai ser realmente porque o Senhor é justo. Né? E Ele vai justificar aqueles que merecem ser justificados, que fizeram a sua parte. Os irmãos têm dúvida em relação a isso, ou um comentário? Bem? 1.2. Executada pelos anjos. Deus, na parte preta, Deus enviou anjos para salvar Ló e sua família do terrível juízo que viria sobre as duas cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Eles executaram os juízos que Deus ordenou. Em Gênesis 19, 15 e 24 mostram o juízo que Deus ordenou que fosse executado. Então, veja aí como que Deus é. Ele envia os anjos para guardar Ló, para livrar Ló. Inclusive, eles livram Ló das próprias pessoas daquela cidade que queriam fazer mal a ele. E aqueles mesmos anjos que foram enviados para livrar o justo foram também anjos enviados para trazer condenação sobre aquelas cidades ímpias. Né? Certamente esses anjos eram querubins, né? Eles deveriam ser querubins, pelo que a Bíblia mostra. Os serafins adoram a Deus, e os querubins são muitas vezes querubins de fogo, né? A Bíblia mostra querubins como aqueles agentes da justiça de Deus, que vêm com as suas espadas de fogo, que vêm trazendo o juízo de Deus. São anjos justiceiros, anjos que executam a justiça de Deus, às vezes já agora mesmo em vida, aqui na terra, sobre alguns lugares, sobre algumas nações, como executou sobre Sodoma, Gomorra e mais duas pequenas cidades que estavam ao redor. Né? Então, esses anjos, olha só como é. Né? Eles são protetores dos justos, mas são também executores do juízo de Deus sobre os ímpios. É assim que Deus trabalha. Na parte azul diz: quando Balaão caminhava para amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor enviou um anjo com a espada empunhada e parou de frente dele e da jumenta. O anjo trouxe o julgamento divino sobre Balaão, em Números 22. O Senhor manifestou juízo sobre 185 mil soldados assírios, matando todos em uma só noite através de um único anjo. Um anjo executou a justiça de Deus. Isaías 37 e outras passagens mais contam essa história. No tempo final, os anjos cumprirão um papel muito importante na execução do juízo divino. Deus Jesus voltará juntamente com os seus santos e anjos, e eles pelejarão juntamente com ele. Então, será um dia sangrento, será um dia de matança, a Bíblia diz, onde ele executará fisicamente os homens, e depois também ressuscitará essas pessoas na ressurreição da vergonha, na ressurreição dos injustos, para condenar essas pessoas espiritualmente também. Coisa terrível. Deus ele é um Deus vingador. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é um Deus que, como nós falamos ontem com Márcio, as pessoas têm brincado muito com Deus por causa da sua longanimidade, por causa da sua paciência, e principalmente os crentes, porque são conhecedores da palavra, mas muitos não eram conhecedores. É igual gente que está com enfermidade, vai no médico, o médico determina o sintoma, determina o tratamento, dá o remédio, mas ele leva para casa e não toma. Ele vai para casa e continua doente, se queixando da doença, falando sobre a doença e não toma o remédio. E tem muita gente desse jeito, irmãos. Por isso que Deus ele começa o juízo pela sua casa, a Bíblia diz. Primeiro pelo altar, depois pela igreja em geral. Porque Deus ele está muito irado com a igreja. Com a parte da igreja que tem levado o Senhor na brincadeira, não tem levado Deus a sério, dificuldades e barreiras às vezes a gente tem, um dia ou outro a gente falha algumas coisas, mas não deve levar Deus à brincadeira, porque Deus é muito sério, Deus é muito santo,
Deus é muito, Deus assim, de muita responsabilidade. Ele não quer gente irresponsável, né? Ele quer pessoas comprometidas, né? Pessoas que possam dar o seu tempo, a sua vida, a sua atenção também para Ele. E para fazer aquilo que Ele preparou, né? Imagina se aqueles do passado tivessem falhado, levado Deus à brincadeira, não tivessem cumprido a sua missão. Nós nem estaríamos aqui hoje, né? Se Deus não tivesse levantado outras pessoas, se aqueles falhassem. Mas Deus ele tem estado assim muito irado, irmãos, com a igreja dele, né? Na terra, porque a igreja de Deus hoje é a igreja de oba-oba, de festa, de farra. Parece que a igreja virou um lugar de brincadeira, né? Sei lá, assim, é do jeito que os jovens querem, é do jeito que as pessoas gostam, né? E Deus fala, ué, mas a igreja não é minha, o culto não é para mim, a honra não é para mim mais, tudo sempre tem que se equalizar o ego do ser humano, sempre tem que ser para agradar o ser humano do jeito que ele gosta. É claro que com o tempo as coisas nós vamos acompanhando as épocas, né? Você vê que a música, os instrumentos, a forma de vestir, né? Vai mudando conforme o tempo. A gente não canta mais as músicas lá do século I, do século II. Tudo vai se adaptando à sua época, mas é uma coisa normal, comum, sem que haja o pecado no meio, né? E Deus ele sabe disso, ele entende isso. Mas quando vai entrando o mundo dentro da igreja, a igreja se mundanizando, a igreja só buscando o seu ego, o seu egoísmo, né? Ninguém está nem para ninguém enxerga ninguém, né? A igreja tem estado assim uma vergonha no mundo hoje, né? A gente não tem visto não um crescimento, mas um inchaço da igreja em alguns lugares e a morte da igreja em outros lugares, né? Estava falando um dia para o irmão e ficou assustado, porque na Europa, onde havia grandes avivamentos no passado, na Inglaterra, por exemplo, em 1994, 95, existia 500 templos satanistas. Não é nem espiritismo, não, terreiro de macumba, é satanismo. Onde, quando você entra no lugar, a pessoa entra ali, tem um mosaico do rosto de Cristo na entrada, e ali é um lugar, um mosaico é um lugar para você esfregar os pés, para a pessoa esfregar os pés. Ela tem que, antes de entrar, esfregar os pés naquele mosaico com o rosto de Cristo, e depois cuspir em cima, é a regra daquele lugar, né? Para blasfemar e desonrar Cristo. Eles tentam fazer isso, né? É um simbolismo que eles fazem. Eles não estão atingindo Jesus de forma nenhuma, mas é para desprezar, para tentar menosprezar Jesus. 500 templos satânicos. No Brasil tem um monte também. Isso em 1995, imagina hoje. Deve ter muito mais. E cheio de adeptos, cheio de gente. Porque lá dentro está tudo que a carne quer, né? E o diabo hoje não tem tirado nada de ninguém. Ele não quer tirar nada de ninguém. O diabo hoje quer dar. Ele mudou a sua estratégia há muito tempo, a gente não tem percebido. E ele hoje ele dá, ele abre porta, ele dá, ele faz, ele realiza, ele supre, né? Se a gente brincar, ele vem mesmo com uma oferta boa. Ele vem com uma oferta boa. Olha, teu Deus está demorando demais, deixa eu te ajudar, deixa eu te abençoar, deixa eu suprir a tua necessidade. Eu vou fazer muito mais do que o seu Deus, porque ele demora demais, e eu faço agora, de hoje para amanhã. É igual um dia, né? Na Gama, o apóstolo Ricardo sempre falava, um rapaz foi lá, um endemoniado para expulsar o demônio, um evangelista, junto com ele, que era evangelista também, e o rapaz estava muito endividado. Ele devia 300 mil ienes, tinha dívida, e estava em dificuldade na época, ganhando pouco, trabalhando pouco, e o demônio falou na boca do rapaz, para você ver como o diabo, os demônios conhecem a vida da pessoa também. Ele falou assim, olha, eu sei que você está precisando de dinheiro, e se você não mexer mais comigo e me deixar levar essa pessoa embora, eu arrumo 1 milhão para você amanhã, né? Eu dou um jeito ali, você amanhã vai estar com 1 milhão na sua mão. Eu acho que o evangelista até ficou meio em dúvida, né? E o pastor Ricardo disse, a boca, seu demônio atrevido, seu demônio nojento, vai saber em nome de Jesus, né? Mas eu acho que o evangelista ainda parou um pouco para pensar assim, será que ele tem poder para me arrumar 1 milhão? Amanhã eu pago 300 e eu fico com 700. Né? Imagina a pessoa ainda pensar, né? Imaginar assim, sendo que ele vai sempre trabalhar dessa forma nos nossos tempos, sempre tentando enriquecer, sempre tentando muitas coisas. Deus também faz, né? Deus prospera, Deus enriquece, Deus dá, Deus abençoa o seu povo, mas ele sempre faz com um propósito, né?
E aquele que é abençoado realmente por Deus, ele nunca coloca o coração naquilo, ele é liberal, ele é abençoador, ele vai administrar aquilo conforme a vontade de Deus. Esse é o sinal, que realmente foi Deus que deu, né? Porque quando a pessoa começa a amar aquilo e se apegar demais, é um sinal também de que não foi Deus que abençoou. Então, ele tem que trabalhar desse jeito, irmãos. Não tirando, ele vai tirar depois, né? Porque ele dá primeiro para depois cobrar. Mas hoje ele tem feito o contrário do que fazia antes. Ele tem dado, ele tem abençoado pessoas. Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E o juízo está se aproximando, o juízo virá e no tempo que vir não tardará. 1.3 diz, né, o próprio caso de Balaão aqui, lembrando para os irmãos, em Números 22 começa a sua história, né? Deus não permite ele amaldiçoar. E depois, em Números 30, 31, ele continua tentando ganhar alguma coisa. Aí Deus vai no meio de uma guerra, né, Balaão acaba sendo morto, ele foi morto numa guerra. Deus poupou ele, mas ele continuou tentando ganhar alguma coisa em cima de amaldiçoar o povo de Deus. Ele acabou sendo morto, né? Ele morreu no meio de uma batalha. Não estava guerreando, mas veio a batalha, ele estava no meio e acabou morrendo. 1.3, revelado no Calvário, Colossenses 2, 14 e 15. Você já pode ler. Cancelou a escrita de Deus, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ela a removeu, pregando-a na cruz. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, levando sobre eles na cruz. Amém. Amém. Deus. Então, ele aqui já nos mostra um outro lado também do juízo de Deus. Esse juízo que nos justifica, né? O juízo que, no caso da justiça, quando ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, através das suas ordenanças, né? E tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, através de Jesus, nós podemos ser, passando pelo seu juízo, nós somos justificados. Enquanto ele fala sobre o juízo, da condenação dos demônios já decretado lá no Calvário. Por mais que eles não estejam sofrendo, o juízo deles já foi decretado, só falta ser cumprido. Tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então Jesus já venceu o diabo, os demônios, eles já estão vencidos. Eles já estão com a sua sentença decretada já. Eles só estão aguardando o momento de cumprir. Né? No tempo determinado eles cumprirão essa sentença. Em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, Jesus falando uma vez sobre o inferno, ou o sofrimento eterno, o inferno final, que é o lago de fogo. Existe um inferno provisório hoje, né, onde as pessoas aguardam o julgamento. E o inferno final, que é o lago de fogo. Jesus, ele falando sobre o inferno, ele disse, olha, o inferno não foi preparado só para Satanás e os seus anjos. Né? Mas anjo não quer dizer só anjo, né, espiritual. Anjo quer dizer mensageiro também. É igual eu estava falando outro dia sobre o anjo da igreja, que é o pastor. Por que o pastor é o anjo da igreja? Porque ele é o mensageiro de Deus para a igreja, o mensageiro humano. Né? Deus tem os seus mensageiros espirituais, são os anjos, os seres espirituais, mas Deus tem os seus mensageiros humanos também, que são, no caso, em relação à igreja, são os pastores. Né? E o diabo tem os seus anjos também. Ele tem os anjos, os seus anjos caídos, porque demônio significa, a palavra demônio significa anjo caído, né? São mensageiros do mal, que vão fazer a sua missão. E ele tem também os seus mensageiros humanos, né? Que são aqueles que rejeitam Deus, que se desviam dos caminhos do Senhor e vão fazer a vontade do diabo, que pregam a doutrina do diabo também, né? Uma televisão, através de novela, através de filme, através de comercial, até o comercial, né? Muitas vezes aquilo é uma pregação maligna, aquilo é uma pregação que vai levar a pessoa a uma prática em relação àquilo que ela está assistindo, que ela está vendo ali. Ela, olha, se espera naquilo, ela vai usar a moda conforme ela viu ali, ela fica endividada, ela vai ver a cena da novela e ela vai muitas vezes, através daquilo, um espírito maligno entra através daquilo na vida dela e vai levar ela a fazer a mesma coisa em relação à sua família,
ao seu marido, em relação à pessoa que ela não gosta. Sempre tem o vilão, né? E aí mostra sempre os ardis dele preparando para se vingar das pessoas que ele não gosta. Quanta gente não aprende a se vingar dos outros através de novela, né? Porque aprende ali como é que o vilão se vingou da pessoa que ele não gostava. Então é tudo coisa maligna, é tudo uma pregação maligna, são mensageiros de Satanás. Então é por isso que a gente tem que analisar bem, tomar muito cuidado, porque os crentes hoje, né, abrem a porta da sua casa através da televisão, há muita coisa, através do computador, através da internet. A gente tem que ter cuidado, porque é uma porta, na verdade é uma porta. Tanto é que você vê, quando o Bill Gates criou o Windows, né? É chamado de Windows porque é uma porta, é uma janela. É no sentido de uma janela que você abre, né? Cada clique que você dá é uma janela que você está abrindo. Então, através da internet é isso também. Você clicou ali, você abriu uma janela. Você abriu a porta, né, da sua vida e da sua casa para aquilo que está ali dentro. Então, aquilo ali não vai vir só nos seus olhos, vai vir influenciando a sua vida e a sua casa também, porque você abriu a janela, você abriu a porta, né? Então tem que ter muito cuidado para o que você está abrindo a janela, para o que você está abrindo a porta, através de cada clique, de cada canal, de cada coisa que você vê, né? Tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas aí. É sutil, né? Você vê internet, né? Net significa o quê? Rede, né? Net significa rede. Rede é o quê? Eles querem falar no sentido de uma coisa que liga uma pessoa interligada à outra através daquele sistema. Mas espiritualmente é o quê? É uma rede mesmo. É uma rede para pegar o peixe. É uma rede que é lançada e pega a pessoa. E o web, né? Web significa o quê? Teia, né? É uma grande teia. A gente sempre vai falar na web. Web significa teia, como se fosse uma teia no sentido também de uma interligação, onde um se interliga ao outro, onde vai formando aquilo ali, interligando o mundo entre si. Mas o sentido espiritual, por que não foi outra coisa, né? O sentido espiritual é como uma teia de aranha mesmo. É a teia da aranha para fazer a mosquinha cair lá e ele enrolar ele todinho e sugar, né? Porque a aranha não morde, né? Ela enfia assim, o seu sugador e ela vai sugando a pessoa. A pessoa vai sendo sugada ali, espiritualmente, né? Vai sair toda a essência dela, ela vai imitando tudo que ela vê, porque ela vai sugando a essência da pessoa e vai colocando aquilo que quer, vai forjando a pessoa e colocando algo que vai sendo transmitido para ela ali. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas aí, porque não é por acaso, não é coincidência, né? É uma coisa que é sutil e muitas vezes o diabo não está nem preocupado mais em mentir, em enganar assim, a pessoa. Ele já está mostrando bem quem é, está nem aí. E as pessoas estão aprovando e abraçando isso. Acham que é assim, isso é bobagem. Uma caveira, um demônio, um chifre, um dragão, que eu sei que a Bíblia fala que é um símbolo de Satanás, mas isso é só símbolo, só. Não tem nada a ver essas coisas, né? Isso aí é bobagem, você não influencia, não tem nada a ver. Mas tem, irmãos. Hoje a Bíblia diz, o mundo já é do maligno. 99% das coisas tem alguma influência por trás. Por isso a gente tem que orar por tudo mesmo, né? Tudo tem que orar antes. Tem coisa que já nem convém mesmo. É melhor não fazer, não praticar, porque a Bíblia já fala. Eu acho que a base para tudo, por mais que você não tenha especificamente um versículo para alguma coisa que você tenha dúvida, é só usar 1 Coríntios 10, né? 10, 12, aquele versículo que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Quanto, irmão? 6, 12 e 10 alguma coisa, né? O outro que diz, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o outro diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então isso aí eu acho que é a base para tudo, irmão, tudo da nossa vida. É só lembrar desse versículo aí. Será que isso pode? Será que isso não pode? Será que isso é bom? Será que isso não é bom? É só você parar e ler esse versículo. Todas as coisas me são lícitas. Me é lícito eu fazer. Mas eu já estou em dúvida. Se eu estou em dúvida, será que convém? Será que não convém? Aí no final a gente vai pensar e dizer, não convém. Não convém, realmente não convém. Por quê? Porque às vezes vai escandalizar alguém. Não escandaliza a mim, mas escandaliza o outro, que é mais fraco na fé, está começando agora, que tem uma outra imagem de como é um crente verdadeiro, né?
Então, igual Paulo dizia, se eu comer carne vai escandalizar alguém, eu não como mais carne, né? Ou pelo menos não como na presença da pessoa, para que eu não fique escandalizado. Qualquer coisa, ele dizia, se for preciso, eu mudo, eu vou tirar da minha vida para não escandalizar o meu irmão, né? Então, essa é uma base bem boa mesmo, assim, para qualquer coisa que não tenha dúvida. Será que me convém? É lícito, eu sou livre, porque eu tenho livre-arbítrio, ainda estando dentro do Evangelho, ainda que eu tenha feito minha escolha por Cristo, que eu aprendi a palavra de Deus, mesmo assim, se eu quiser, se eu decidir, eu posso chegar ali, abrir uma lata de cerveja e começar a tomar. Eu posso chegar ali e me prostituir, né? Se eu quiser, se eu decidir, porque eu tenho perna, eu posso ir lá, eu posso fazer. Agora, depois as consequências, que é o problema, né? As consequências são pesadas demais. Às vezes, vai para a vida inteira, para a descendência ainda, como aconteceu com Davi, com outras pessoas, e com o próprio Israel, com Abraão, né? Então, não me convém, né? Eu sou um cristão verdadeiro, não me convém, não é um lugar para que eu esteja, não é uma coisa para que eu faça, não é uma forma que convenha para mim, não convém. Eu até gostaria, mas não me convém, porque eu sou servo de Deus, eu sou um servo de Deus, meu lar de Deus, então não me convém isso aí, não vou deixar entrar, porque assim, entra uma coisinha, daqui a pouco entra outra, daqui a pouco mais outra, daqui a pouco o diabo está lá dentro, né? Da nossa coração, da nossa mente, da nossa vida, da nossa casa, e é através de pequenas coisas, sutileza, que ele vai dizendo, não tem nada a ver, deixa isso, é bobagem, isso é besteira. Vai, não tem nada a ver. A Bíblia mesmo diz, ele usa só a primeira parte. Tudo é lícito para você. Você é livre, Jesus te libertou. Então tudo te é lícito. Faz, não tem problema. E mesmo que tiver algum probleminha, alguma coisinha, depois você pede perdão, né? Então o diabo ele continua fazendo assim, distorcendo a palavra, usando sutileza, e tentando, e trabalhando principalmente contra a vida dos crentes, né? A gente tem que ter muito cuidado com coisas mínimas. A Bíblia diz que pelas mínimas coisas serás justificado, pelas mínimas coisas serás condenado, né? Então a mínima coisa pode fazer toda a diferença. Uma manchinha nas vestes pode fazer toda a diferença. E tem que ter muito cuidado. 1.3, como assim, a leitura diz assim: o sacrifício voluntário do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi a demonstração pública e visível da justiça de Deus. Na parte azul diz: cravado na cruz, com o corpo coberto de sangue, e fluía da cabeça, das mãos, dos pés, do lado esquerdo, aberto pela lança do soldado romano. Deus, na morte do seu Filho, revela a sua justiça, porque derramar sangue de uma vida inocente como a pessoa do Senhor Jesus, a resposta na Bíblia declara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele enfrentou o sacrifício na cruz sozinho, porque Deus é amor. Deus amou a mim e a você e a toda a humanidade, a ponto de permitir a morte do seu Filho na cruz. A justiça divina manifestada na morte do Senhor Jesus na cruz julgou o príncipe deste mundo, que é o diabo. Deus abandonou seu Filho no momento mais crucial e o instante tenebroso da morte, porque Deus é justo. A morte de Cristo na maldita cruz do Calvário revelou ao mundo a justiça reta, perfeita e salvadora de Deus, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22, marque esse versículo na sua Bíblia depois. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas nós sabemos também, irmãos, que não era qualquer sangue que deveria ser derramado, né? Não seria qualquer sangue, porque senão Deus ele nos condenaria, nos enviaria para a morte de uma forma trágica, de uma forma triste, de uma forma dolorosa. Aí nosso sangue seria derramado, nossa vida seria tirada e haveria perdão, né? E salvação, consequentemente, porque morremos debaixo de sofrimento. Mas nem assim nós nos salvaríamos ainda. Nós morreríamos e ainda seríamos condenados eternamente. Então a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas você vai ver no contexto dos capítulos anteriores, dos capítulos posteriores, que vai estar falando aqui no sangue puro de Jesus. Amém? Só o sangue dele pode remir alguém de pecados. Só o sangue dele foi derramado naquele Calvário doloroso. Como eu disse para os irmãos outro dia, é muito interessante, o Paul Washer, ele estava explicando, né, que alguém poderia dizer: mas por que ele não enviou um anjo? Por que ele não preparou um ser humano aqui normal?
e fez ele nascer com a vida pura para morrer por nós, né? E ele explicando, não poderia ser um ser humano perfeito, ainda que houvesse um ser humano perfeito, não poderia ser um anjo perfeito e santo, teria que ser um ser divino, né? Não só angelical, mas teria que ser um ser divino, da própria essência de Deus, né? E por isso que ele enviou, tirou o seu filho de si e enviou o seu próprio filho, né? Fazendo ele nascer como um homem e sofrer toda a humilhação que sofreu e depois, justo, passar pelo que passou daquela cruz. Muitos podem ter morrido crucificados. Houve uma crucificação uma vez que, se eu não me engano, centenas, 1 milhar ou mais de pessoas foram crucificadas de uma vez só, no ano bem anterior a Cristo, quando a crucificação começou a ser usada. Um exército venceu o outro e eles pegaram seus inimigos e crucificaram centenas deles. Muitas e muitas cruzes, quando passavam daquele caminho onde houve aquela guerra, centenas de cruzes ali, aquelas pessoas morrendo, agonizando. Mas a morte de Cristo foi diferente, ela foi muito diferente de qualquer pessoa que possa ter morrido na cruz do Calvário, porque nenhum ser justo, perfeito, santo e divino jamais tinha enfrentado isso como Jesus enfrentou, e com um propósito, né? Ele passou tudo aquilo ali para nos dar redenção pelo seu sangue. Então é algo tremendo, né? E dizem que nessa parte, Deus abandonou seu filho no momento mais crucial, no instante tenebroso da morte, porque Deus é justo, né? E Deus, ele como se virasse as costas para Jesus naquela hora, e pelo próprio Deus ele estava sendo moído, porque naquele momento ele não via mais o Jesus justo, ele via sobre ele os nossos pecados. Ele estava carregando não só aquela cruz, mas os nossos pecados sobre ele. E Deus não pode compactuar com o pecado. E por ser justo, naquela hora, por Cristo estar nos representando, Deus executou justiça sem misericórdia sobre ele, com dureza mesmo, né? Por isso que Isaías 53 diz, a Deus agradou morrê-lo, né? Porque naquela hora Deus está vendo o meu pecado, o seu pecado, a minha injustiça, a sua injustiça e a injustiça do mundo inteiro. Ele estava tudo reunido sobre Jesus, a que existia e a que viria, né? Então era muita coisa que Deus, olhando, ele não via o seu filho naquela cruz, ele via o pecado, ele lembrava desde Eva, desde Adão, desde a queda no céu, quando o pecado iniciou, né? E até os últimos dias Deus enxergava o pecado da humanidade, tudo sobre Cristo, né? Por isso que a salvação pode ser para todos. E é algo tremendo que Deus fez ali, irmãos, que nós só vamos entender realmente um dia, quando nós chegarmos lá no céu, e isso for assim, de uma forma muito mais profunda, revelado e explicado para nós. O sacrifício realizado no Calvário é algo muito, 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 muito forte, muito profundo mesmo. É algo ali de amor revelado, manifestado, é o puro amor de Deus revelado a nós. Mas é um ato de justiça e de juízo tremendo também, que Jesus estava carregando sobre ele, né? Em relação ao pecado da humanidade toda. Então é algo assim que a gente não entende, a gente não compreende, nossa mente humana não vai entender nunca. E nós um dia vamos receber uma revelação muito mais profunda e mais completa daquele próprio que passou por isso, né? Do próprio Cristo, que ele vai nos mostrar, nos ensinar e nos revelar como é tremendo e profunda e forte esse ato que foi realizado ali em cima daquela cruz, em relação ao que aconteceu ali, você vendo visivelmente, em relação ao que estava acontecendo espiritualmente também, por trás de tudo aquilo. É algo muito, muito grande, irmãos. É algo muito tremendo, é algo muito poderoso, né? Que aconteceu ali naquela cruz. 1.4 diz, será revelado nos dias finais, Apocalipse 20, 11 ao 15, onde nós lemos, na parte azul diz, Deus julgará os povos da terra. O livro do Apocalipse registra 24 juízos que virão sobre coisas, pessoas e elementos da natureza. Apocalipse 8, acho que ele se enganou aqui, 21, né? 21 juízos. As nações ímpias que praticam todo tipo de injustiça com os pobres, discriminação, abusando, explorando, serão julgadas. Líderes mundiais que abusaram do poder, que saquearam os cofres das nações
para benefício pessoal. Serão todos julgados pelo Senhor. Povos que nunca permitiram a pregação do Evangelho, que mataram os missionários, homens e mulheres consagrados, perseguiram a igreja e sempre foram inimigos do povo de Israel, serão julgados. Esse julgamento aqui é todo no sentido de condenação justa. As atrocidades, os homicídios, a maldade cometidas pelo anticristo e o falso profeta não ficarão impunes. Então imagina como será, irmãos, poderosos, né? Pessoas aí que têm poder na mão. Se eu não me engano, Isaías capítulo 10 fala assim: ai daqueles que fazem leis para oprimir o pobre, né? Falando sobre os políticos, sobre os poderosos, sobre os reis do mundo. Deus ele vai julgar sem misericórdia. E ele tem sede de justiça em relação às pessoas, porque o pobre sofre e clama a Deus. O pobre sofre por causa das leis injustas que roubam, da corrupção, né? Ele chora, ele clama com fome, passando frio, necessidade, vendo os filhos morrer de fome, né? Ele chora, ele geme diante de Deus. Muito interessante saber clamar, o gemido dele clama diante do Senhor, né? A Bíblia fala que o sangue de Abel clama, né, por justiça. Imagina um pobre chorando, uma criança chorando de fome por causa da corrupção de um que roubou dinheiro que era para ter uma escola, um médico, né, em um lugar lá carente e pobre. Irmãos, Deus vai, naquele dia, Deus vai assim vai ser assim duro mesmo, vai ser terrível mesmo. É por isso que a Bíblia fala que Deus é terrível. Deus é um Deus terrível também, né? Ele vai ser muito duro mesmo com essas pessoas, sem misericórdia nenhuma mesmo, né? Ele vai executar o seu juízo com muita justiça sobre essas pessoas. O ponto 2 diz: haverá um dia de juízo. O dia do juízo é uma realidade bíblica. As palavras juízo e julgamento estão em todas as Escrituras. O verbo julgar aparece em toda a história do povo de Israel e das nações antigas. As profecias bíblicas apontam claramente que no tempo do fim, juízos divinos virão sobre o planeta e sobre os homens. 107. Os anjos caídos também serão julgados segundo a palavra de Deus. No tribunal de Cristo serão julgadas as obras dos cristãos salvos também, né? Aí já nos mostrando agora o julgamento para justificação e para retribuição, né? Onde Deus vai retribuir com a herança, com recompensa aqueles que foram fiéis também. Mas mesmo assim, para que Deus vai julgar o cristão fiel? Para honrá-lo diante de todos que vão ver ali Deus mostrando essas foram as obras dele, as suas justiças. Isso foi o que ele fez para a minha glória, né? E por isso aqui eu darei isso está reservado no meu reino para ele. Então vai ser um julgamento, um juízo para honrar, para dar, como nós sempre vemos na palavra de Deus, a recompensa, esqueci a palavra agora, galardão, né? Galardão. A gente tem que desejar isso, irmãos. Não assim para dizer, eu vou fazer para receber mais lá. Não, no sentido de, não, tem que fazer mesmo. E naquele dia Deus honrará cada um, né? Então tudo que a gente faz aqui um dia, Deus galardoará, Deus recompensará. Deus ele vai honrar o seu povo diante do seu trono branco também, né? Aqueles que forem colocados à sua direita. Como nós lemos uma passagem, mas para quê? Se a Bíblia diz que já está à direita é os que vão entrar no reino, já está à esquerda serão os que vão já ser condenados, não tem mais como mudar. Deus não vai pegar ninguém que está na esquerda, vai chegar lá, vai conversar, a pessoa vai se explicar, e ele vai dizer assim, coitadinho, bota ele na direita, né? Põe na direita. Ele não vai fazer isso. Ali já está determinado. Só em estar à esquerda ou à direita, a pessoa já está determinado o lugar para onde ela vai. Porém, a Bíblia diz que cada um ele fará passar diante do seu tribunal, né? Ele vai humilhar, vai mostrar, vai revelar. Por isso que a Bíblia fala, não há nada que está escondido que não será revelado, nem que seja nesse último dia. Tem coisa que Deus já revela aqui mesmo em vida. Por isso que não adianta esconder, tem que confessar e deixar, né? A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado deixa alcança a misericórdia. Mas o que envolve as suas transgressões não prosperará. Não prosperará no sentido de tudo que ele fizer vai dar errado, né? Na vida dele, em todas as áreas. Então Deus fala, olha, tudo será trazido a juízo, né? Naquele grande dia, nem que seja naquele último dia lá. Por isso ele vai fazer questão de fazer com que cada um que está
à sua esquerda e à sua direita, venha. Uns para serem ali envergonhados, humilhados, revelado tudo o que ele fez e ninguém nunca soube. Vai tudo passar ali diante de todos, todos verão. E depois a condenação. Né? Ao passo também que aquele que estiver à direita vai ser colocado ali cada um também vai passar tudo que ele fez será declarado, tudo que ele fez para estar ali do lado direito. E vai ser mostrado tudo, ele vai ser honrado diante de todos. E no final, entra, filho, né? Pro gozo do teu Senhor. Esse lugar é reservado e preparado para você. Então, é nesse sentido que o Senhor julgará todos. Ninguém ficará sem passar diante do tribunal, ou para ser honrado, ou para ser envergonhado, e no final ainda condenado, uma palavra do Senhor nos ensina. Eu estava vendo outro dia um pastor pregando, dizendo, olha, estava vendo um noticiário, dizendo que a Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas, estão fazendo uma lei para proibir a conversão de qualquer pessoa a outra religião. E por quê? Por causa do cristianismo, não é por causa de outras religiões que estão entrando na Índia. Eles estão fazendo essa lei. E eles querem impor essa lei na Índia toda para que ninguém possa mais se converter, seja preso, punido, vai perder tudo se a pessoa se converter a qualquer outra religião. Então eles estão fazendo o quê? Estão querendo proibir o cristianismo lá também. Hoje é liberado, eles já estão querendo proibir. E outros lugares mais fazendo aí coisas terríveis em relação aos missionários, a tantas pessoas que têm levado a palavra. E a Bíblia diz, serão julgados, serão condenados, né, no dia do juízo do Senhor. Se não aproveitarem esse momento que ainda há de oportunidade e se arrepender dos seus maus caminhos. 2.1 diz, o testemunho no livro dos Salmos. Nos 150 salmos escritos por Davi e outros autores, encontramos várias referências sobre o dia do juízo que está prestes a acontecer. Alguns irmãos abrem Salmo 82, 8. Salmo 82, versículo 8. O Salmo, na verdade, é um livro profético. Né? Se você for ver, ele não é só um livro de poesia, não é só um livro de cânticos, não é só um livro que nos ensina a orar, um livro de orações. Ele é um livro também de profecias, muitas profecias nos Salmos, inclusive em relação ao juízo de Deus. Salmo 82, versículo 8. Alguém que abriu pode ler. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois pertencem todas as nações. Amém. Amém. Né? Então é uma palavra profética essa daí. É uma declaração de algo que Deus fará. Né? Não é só uma oração. E outros mais. Na parte azul diz assim, a Bíblia declara que desde os céus Deus pronunciará juízos divinos e o planeta Terra estremecerá e permanecerá calado quando Deus se levantar para julgar. Salmo 76, 8 e 9. Davi profetiza que os homens justos serão recompensados, porque servem a um Deus que realmente exercerá justiça em toda a terra. A manifestação da justiça de Deus será comentada pela humanidade. Salmo 58, versículo 11. Os filhos de Asaf cantaram sobre a justiça divina e sobre o grande Deus que é juiz sobre os céus e a terra. O povo será julgado. Todas as nações que obedeceram os mandamentos divinos com uma vida íntegra diante de Deus e dos homens serão recompensadas pelo Senhor. Os que viverem em desobediência serão punidos no que está escrito, no que está prescrito na palavra de Deus. Salmo 50, versículo 4 ou 6. E muitas outras passagens que nos mostram os juízos de Deus sendo anunciados, né, para as nações. Ele mesmo diz assim no Salmo 9, versículo 8. Isso é que eu aprendi desde muitos anos atrás. Salmo 9, versículo 8. Ele mesmo, no 7, diz assim, o Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão, governará os povos com justiça. Né? Isso ele já declarava há 2.700 anos atrás. O Senhor reina perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Né? E ele só está esperando o momento determinado que ele determinou. Então é tremendo, irmãos, o que Deus ele virá fazer. No 17 diz assim, no Salmo 9, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecerem de Deus.
Ele diz aqui que nações inteiras, assim como nações serão justificadas e recompensadas, aqui diz também que nações inteiras, irmãos, serão lançadas nesse inferno final, né? Porque se esqueceram de Deus, abandonaram o Senhor, infelizmente, né? Ou seja, se esqueceram porque um dia conheceram, sabiam, andavam, caminhavam, abandonaram. Como nós vemos muitas nações hoje, é um cumprimento, né, do que tem acontecido. Muitas nações que 200, 300 anos atrás eram cristãs, conheciam a Deus, Deus levantava pessoas ali tremendas, usadas por Ele, e hoje são nações que completamente se esqueceram do Senhor, abandonaram a Deus. Os templos lá viraram mesquita, viraram templos católicos, templos de outras religiões, né? Porque eram grandes templos cristãos antes e agora não há mais o cristianismo lá. E em muitos lugares foi até proibido, né? Por causa da diversidade de religião. Então não pode ter uma religião mais. O Brasil está querendo fazer isso, está querendo tirar todas as religiões, símbolo de religiões, mas por quê? Por causa do cristianismo, principalmente por causa do cristianismo. Dizendo, não, o Brasil é um país laico, é um país que não pode ter uma religião oficial, então a gente não pode dizer que é cristão, é um país cristão, que é um país que é de Jesus, que a nação é do Senhor. Aí isso tudo pode um dia passar até a ser proibido. Para quem dizer que o Brasil é do Senhor, vai ser preso, né? Quem disser que Jesus é o Senhor do Brasil, pode ser preso. Não fala isso não, porque o Brasil é um país de várias religiões, então não tem uma religião oficial aqui. Eles estão querendo fazer isso aí no Brasil através de lei, imposição, né? É terrível, mas como ontem caminhou, no Rogério. Essa passagem fala aqui que Jesus vai vir e vai conhecer todas as nações, né, os ricos. A profecia de Daniel também fala que sobre o anticristo, que ele vai receber poder de Deus para massacrar os santos, né? E depois fala também, parece que vai haver dois grupos de pessoas, essas pessoas do santo vão ser massacradas por eles, e depois fala do outro grupo que vai, se conseguir sobreviver a 1.325 dias, vai ser bem-aventurado, né? Mas quando o Senhor Jesus vier, aqueles que sobrarem desse 1.300 e pouco não vão participar dessa batalha. Batalha não, né? Não irão, né? Só os que voltarem com ele, né? Só o Senhor Jesus que vai batalhar com seus anjos. Com seus anjos e os arrebatados, virá com seus santos e anjos, né? Aí aqueles que já foram arrebatados, que estavam martirizados, os do antigo pacto, né? Aqueles que já estavam no paraíso, né? Então são dois grupos de pessoas que vai ter, então, né? Aqueles que vão ser massacrados, né? O anticristo e o grupo que vai conseguir ficar até o final vivo, né? Vai ver o Senhor Jesus lá. Aí que vão ser guardados, livrados, igual, por exemplo, o povo de Israel. Esse remanescente vai sobrar e que eles vão estar entrando ali tentando destruir, né? Porque é um povo que muitos deles já haviam reconhecido Jesus até como Salvador, como Senhor da vida, né? Por isso Deus está poupando também, porque a Bíblia mostra que no final, por mais que muitos ainda continuem sem crer, e só vão crer quando ver mesmo Jesus se manifestar, muitos também vão se converter, né? Através dos 144 mil, vão estar pregando, vão estar manifestando sinais, como a gente acredita que vão fazer. Então, muitos judeus vão crer. Então, não vai só haver gente que vai estar ali sem ainda ter reconhecido Jesus, mas inclusive muitos desses judeus vão ter Jesus já, né? Vão estar já convertidos e tudo mais. Jesus vem guerrear por eles. Em relação ao que o pastor estava falando da novela, né? Uma coisa que, assim, é tão real, né? Eu fui para o Brasil lá e fiquei um mês na casa da minha sogra, né? Então já tem esse costume de ver tudo, né? E eu falava, eu começava a falar para mim, eu falava, eu vou lá, não tem solução no quarto, eu vou lá, assistir só o jornal, né? Mas não sabia direito o horário do jornal, né? O horário do jornal. E daí você começa, por mais que fique vários anos sem você assistir lá, mas se você começar, tipo, você vai acabar gostando. A sua carne começa a gostar daquilo lá. Porque é um enredo tão bem feito pelo diabo, os autores, que eles colocam problemas, né? Você fica problema, que no dia seguinte você quer saber o que aconteceu. O que aconteceu com isso? Mas não que tenha caído. Ele vai falar para o jornal, vou cair fora aqui, tchau, agora o jornal, bom. Cai fora. Esquece Pode dar tentação, né?
esquece, você que sabe, eu estou fora. Fugir da É tentação. tão bem feito que você acaba, sabe, se você ficar 15 minutos, meia hora, você acaba gostando. Por mais tempo, ficar muito tempo nesse filme. Né? Mesmo você pegar pelo do meio para frente. É incrível, incrível. Rapidinho a pessoa já sabe quem é todo mundo. É incrível. Já quer se Você atualizar. acaba com o que já passou. avançando aquela Mas é super mesmo. Os irmãos fazem. bobice, aquele pecado que está lá, você acaba achando normal com o tempo uma pessoa que vai passar assim. Acha normal. Não interessa, é cristão. Ela vai. É muito bem feito. O diabo ele não faz nada mal feito. O diabo ele vai ter bem feito. Faz tudo assim muito atrativo, né? É muito atraente, assim. Seja no Brasil é um negócio muito escancarado na novela, né? Antigamente você via, ainda tinha alguma coisa que até a pessoa podia dizer, não, isso aqui eu não posso assistir porque é uma coisa para criança, é uma coisa que não tem malícia, né? Mas hoje você vê só coisa ruim mesmo, né? E isso já está nas novelas de todos os lugares, né? E é uma coisa que assim atrai muito mesmo. Que se você assistir um capítulo, você é igual quando a pessoa é viciada em bebida ou em alguma coisa assim. Se ela toma uma dose e pronto, ela enche a cara, né? Então novela é terrível também, como prende, né? Mais do que outras coisas até. Tem às vezes um filme que você vai ver, se não for muito bom mesmo, já no começo, você já 2 horas de filme, aí você já desanima, já assiste um pedaço ali, já nem quer mais assistir. Mas novela é um negócio terrível, é subir como consegue cativar as pessoas. É terrível. Falando sobre, a Bíblia fala muito sobre o juízo, sobre a condenação, sobre o inferno. Outro dia um pastor estava pregando e dizendo, olha, eu quero falar aqui sobre o diabo e sobre o inferno. Aí tem gente já falou assim, ai Deus, fala sobre essa coisa, porque não fala sobre Deus. Porque não fala sobre o céu, né? Ele falou, outro dia a gente fala sobre o céu e sobre Deus. Hoje eu quero falar sobre o diabo e sobre o inferno. Porque Jesus foi o quarto assunto que Jesus mais falou. Foi sobre a condenação, sobre o inferno, sobre o diabo também. A gente tem que conhecer as coisas, né? Então, ele começou lá a pregar sobre o diabo e sobre o inferno. Porque foi o quarto assunto que Jesus mais falou nos evangelhos, né? E a gente às vezes fala, não quero saber. Mas a gente tem que conhecer, tem que saber quem é o nosso inimigo, o que ele faz, nesse lugar também que ele quer levar as pessoas para lá. Nós temos que saber sobre isso também, né? Inclusive para ter temor de ir para lá. Porque a gente, quando começa a analisar, fala, meu Deus, me livra disso aí, porque eu não quero ir para lá não. 2.2, as profecias bíblicas predizendo juízos. Acho que a gente não vai acabar ainda hoje. Não tem problema, a gente acaba na próxima vez. Dá mais tempo para preparar o estudo que nós vamos estudar. 2.2, só terminar essa folha aqui, a gente já termina. Só fazer a leitura. As profecias bíblicas predizendo juízos. Temos aprendido que a profecia é uma antecipação do futuro. No texto bíblico temos muitas profecias sobre juízos e julgamentos. Observe a palavra profética sendo cumprida 300 anos após ser enunciada. Daniel descreve detalhadamente o reinado de horror que o anticristo trará sobre a terra, blasfemando contra o Altíssimo, perseguindo os santos e levando muitos à morte. A profecia declara a duração deste tempo de aflição e angústia, como nunca houve na história da humanidade. Né? Daniel 7, 25 e 26. O testemunho dos apóstolos. Um tempo de julgamento, de acerto de contas, execução de justiça divina, um dia específico de juízo final, aparecem com destaque nos escritos bíblicos. Na parte azul diz, tanto os evangelhos como as cartas apostólicas indicam também que Deus dará o juízo, a juízo todas as coisas, todas as pessoas serão julgadas, as que creram em Cristo, o aceitaram como Salvador e Senhor, obedeceram os mandamentos divinos e permaneceram fiéis até a morte, serão salvas com direito à felicidade eterna. As pessoas que conheceram a Cristo, foi-lhes oferecida a salvação, não quiseram, deliberadamente rejeitaram o Senhor, vivendo na prática do pecado, serão condenadas e perdidas eternamente. O apóstolo Paulo, em seus escritos, comenta sobre a justiça de Deus, mencionando que haverá um dia de juízo na história da humanidade. Ele trata deste assunto particularmente com a nação de Israel, em Atos 17, 31. Ele também menciona sobre
o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Todos daremos conta diante do tribunal de Cristo em relação àquilo que fizemos, por meio do corpo ou mal. Pedro, em sua primeira carta, declara que todas as pessoas imorais, libertinas, pecadoras, um dia, o dia do juízo, terão de prestar contas ao Senhor, que está pronto para julgar todos os vivos e os mortos. 1 Pedro 4:5. Nós vamos abrir aí só para nós terminarmos com esse versículo. 1 Pedro 4:5. Pedro 4:5 diz assim: mas hão de dar contas àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Esse é Jesus, o Cristo assentado no trono do juízo, no trono branco. Amém? Está ficando aqui então. A gente termina essa semana próxima, vai ser uma de oração, mas nós vamos na outra semana terminar. Na quinta nós vamos orar também. Nós estamos precisando orar mais em nome de Jesus. Então nós vamos 2.4 e encerramos na outra semana. Aí, irmãos, como eu tenho um conjunto de revista lá, mas é também sobre batalha espiritual. Nós já estudamos 2 revistas sobre batalha espiritual, né? E essa fala um pouquinho diferente, mas tem muito assunto parecido. Então eu vou deixar para ser estudado em comatos, essas revistas que eu tenho lá. E nós vamos estudar o Novo Testamento. Amém? Irmãos, querem estudar os livros da Bíblia? Então nós vamos fazer a leitura dos livros e tirando dúvidas, vendo assuntos, começando por Romanos. Amém? Vamos começar por Romanos, que é o primeiro, pelo menos aqui na ordem da Bíblia, a primeira carta escrita por Paulo. Amém? Vamos passar a estudar o livro da Bíblia. Os irmãos podem já, se quiserem, vão lendo, vão marcando dúvida, e nós vamos lendo e vendo os assuntos, tirando dúvida, comentando aquilo que ele ensina. Tem muito assunto variado dentro dos capítulos, né? Nós vamos aprendendo alguma coisa aqui dentro do próprio livro de Romanos. Tem muita coisa boa, a gente estudou uma vez lá na 44, e a gente aprendeu muita coisa. A gente precisa aprender de novo, porque o grupo é outro já, é diferente, e sempre a palavra do Senhor renova. Amém? Então, marca Romanos. Vamos ler e estudar o livro de Romanos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse dia, por esse estudo. Que os irmãos possam guardar no coração, porque têm aprendido, possam passar para outras pessoas, né? Quando alguém perguntar sobre essas coisas. E vamos manter isso no nosso coração, irmãos, porque o dia do juízo está chegando. Há sinais assim, um em cima do outro. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu guardei uma pregação até do pastor Marcos Feliciano. Ele tem feito algumas coisas assim que muita gente tem se agradado, né? Mas ele tem uma pregação desses dias que eu assisti, que é muito sublime, as coisas que ele fala em relação aos sinais da volta de Jesus. Eu vou guardar para passar dentro da igreja. Assim, tremendo, estremecer mesmo no coração. Jesus está voltando, irmãos. Há mais do que sinais suficientes que mostram isso aí, né? E a gente tem que estar preparado, ter mente mesmo, cuidando da nossa alma, da nossa vida, trabalhar bem, porque a cada dia barreira sobre barreira, coisa que vem para derrubar a gente, para afastar a gente da fé, desviar a gente da presença de Deus, da paz, da prática daquilo que a gente tem aprendido, né? E se a gente deixar, já vai tomar conta. Ele vai acabar com a gente, né? A gente não pode dar um instante de descuido, porque senão é difícil. O tempo que nós estamos vendo é muito difícil. Estar dentro da igreja não significa ser salvo, né? Ou já está garantido. Porque a gente às vezes fala por questão de perseverança, né? Mas muitas vezes nossa vida está difícil. E Deus, Ele quer que a gente, por temor, por saber que Jesus está chegando, a gente para Deus e fala: meu Deus, eu vou
deixar isso acontecer, não, porque eu sei que se eu vacilar nisso aí, o juízo vai vir sobre a minha vida. Né? Eu vou estar apto ao juízo, não à salvação. Vamos cuidar, nós vamos cuidar mesmo. Né? Se alguém não está indo, não está caminhando, não está cuidando, cuida você. Cuida mesmo, porque o juízo está chegando. O juízo do Senhor está chegando. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus, obrigado por esse estudo. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, levando-se paz aos nossos lares. Abençoa, Senhor, os cultos de final de semana. O Senhor abençoe tanto aqui como comados. Abençoa, Senhor, o batismo no domingo. O Senhor repreenda toda a barreira de impedimento. E cada um que tenha determinado que será batizado, seja, Senhor, em nome de Jesus. Repreende todo o mal, Senhor. Todo espírito maligno, contrário, espírito que não vem de ti, Senhor. Todo o mal que na terra. E que o teu povo, Senhor, possa estar preparado cada dia. Ó Deus, atento, vigilante para a glória do teu santo nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade de termos estado aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Nós compreendemos com o Papai do Senhor. E diga para ele: esteja preparado. Esteja preparado. Aí eu cheguei em casa,